O Senhor nos leva a verdes pastos e águas tranquilas. É isso que precisamos e o Senhor sabe do que precisamos. Deus é o Deus que cuida da gente, é isso que essa palavra quer nos dizer hoje. Que Deus abençoe tua vida e que ministre sobre a tua vida essa palavra de cuidado do Senhor. Que Deus te abençoe e vamos à palavra em nome de Jesus. Mas antes eu quero também te convidar para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e deixar comentário aqui nesse vídeo também, certo? Deus te abençoe e vamos à palavra que ela é feita para você ouvir e ser abençoado. Se você quiser, você não precisa assistir, mas deixe ela tocando e ouça e seja abençoado por essa palavra. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus! E aqui iniciamos mais um momento da palavra. Esse momento de mergulhar na palavra do Senhor. O tema da nossa palavra de hoje é águas tranquilas e verdes pastos, ou verdes pastos e águas tranquilas. E Deus tem falado muito ao meu coração com essa palavra. Espero que você deixe teu coração aberto, vulnerável ao Senhor, para que Ele fale também ao teu coração. E o texto base é um texto que a gente conhece bastante, que é o Salmo 23, nos versos 1 e 2, que nos fala bem assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Meus queridos, verdes pastos e águas tranquilas. Mas para a gente entender esse termo usado aqui pelo salmista, antes a gente tem que entender o verso 1, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista ele usa essa figura do pastor, é o pastor que cuida das ovelhas. E aí aqui a gente tem inúmeros ensinamentos para as nossas vidas. Porque sabendo que o pastor que cuida das ovelhas foi esse o exemplo usado para Deus conosco, Deus é esse pastor que cuida de cada um de nós. Ovelhas são obedientes ao seu pastor, reconhecem a voz do seu pastor. E ao reconhecer a voz do seu pastor, quando o seu pastor levanta a voz para falar qualquer coisa, ela reconhece e segue aquilo. Então, a gente entendendo que o salmista está falando de uma ovelha essa que precisamos ser e copiar pela obediência que precisamos ter ao nosso Deus maravilhoso. A gente entende que Deus ele é um Deus que é cuidador. Deus ele não é um pastor que é relapso, que deixa lá as ovelhas se virarem sozinhas. Não, de forma alguma. Deus é um Deus cuidador. E aí, tendo isso em mente, a gente vai para esse versículo de número 2, que nos diz: deitar-me faz em verdes pastos. Meus queridos, entendam uma coisa. Quando ele fala de verdes pastos, ele está falando de alimentação para a ovelha. É o alimento que a ovelha precisa. Mas se você fechar os teus olhos e imaginar essa cena, uma ovelha deitada em verdes pastos, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela está deitada em abundância de alimento. Não lhe faltará alimento. Porque o pastor trouxe ela para um lugar onde tem muito alimento. Tem tanto alimento que ela deita em cima daquele alimento e descansa. Ela não fica no desespero de ter que comer, porque senão vai... Não, tem muito. Tem em abundância. A ovelha ela é abençoada pelo seu pastor com abundância de alimento. Então ela não precisa se desesperar, achar que ela precisa fazer alguma coisa. Ela vai simplesmente descansar naqueles verdes pastos, deitar naqueles verdes pastos, sabendo que o seu pastor proveu aquilo para ela. Sabe? É nessa confiança que a ovelha se deita. Não é simplesmente porque ela está... na verdade, não é porque ela está se achando que ela tem muito alimento. Não. Ela descansa porque sabe que o seu pastor dará provisão. Se aquele pasto, por acaso, ele deixar de ser verde, o pastor procurará outro verde pasto para aquela ovelha. Mas o Senhor, ele é um Deus que cuida de nós como ovelhas. Se nós formos obedientes a Ele, o Senhor ele dispensará um cuidado tão grande sobre cada um de nós. Aqueles que são fiéis ao Senhor têm um cuidado especial do Senhor. Isso no próprio livro de Salmo ele vai dizer isso. O cuidado especial do Senhor.
Mas aí o verso ele não para por aqui. Ele fala que guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse cuidado do pastor ele continua porque a ovelha ela não só precisa do alimento, ela também precisa da água. E aí que esse pastor ele não leva ela para uma correnteza, porque sabe que a ovelha ela pode deslizar ali, cair na água e morrer afogada. Mas ele leva para águas tranquilas. Um lugar onde a ovelha pode ir tranquilamente e beber a água e voltar. Que ela não vai passar perigos, sabe? Riscos só pelo simples fato de viver. O pastor é esse pastor que leva ela para bons lugares. Se antes o bom lugar já eram os verdes pastos, agora também as águas que são tranquilas. Porque as águas não demonstram perigo para aquela ovelha. A vida não demonstra perigo para aqueles que amam ao Senhor, de verdade. A vida não vai te apresentar esse perigo de forma que você precise ficar alerta o tempo todo. Meu Deus do céu, eu tenho que tomar cuidado com isso. Não. Se o Senhor está cuidando, a ovelha confia no seu pastor. E se ela confia no seu pastor, ela vai. Talvez ela ache assim, mas rio para beber água, talvez o melhor fosse um coxo, que a água está ali paradinha. Mas o pastor não fará mal nenhum àquela ovelha. O pastor quer aquela ovelha viva e bem e saudável. Então ele preparará tudo. Tudo será preparado por esse pastor. O alimento que ela precisa, a água que ela precisa. E nesses dois versículos, nesse versículo 2, na verdade, ele traz essas duas necessidades básicas para a vida de toda pessoa: o alimento e a água. Ninguém consegue viver sem o alimento e sem água. A água é básico para todo mundo precisa beber água todos os dias, todo mundo precisa se alimentar todos os dias, e isso é básico para todo mundo. E a gente sabe que nesse básico, que às vezes falta para tantos, né? Mas o Senhor, ele dá provisão disso tudo para a gente. O Senhor, ele derrama da provisão dele sobre as nossas vidas, e não nos falta nada. Não nos faltará nada se formos fiéis ao Senhor. E aí quando a gente fala de fidelidade, muita gente só traz a mente para o dinheiro, né? Aí tem que dar dinheiro. Não, meu irmão, não estou falando disso não. Eu estou falando de fidelidade, de um coração que ama e obedece ao Senhor, sabe? Esse coração agrada ao Senhor. Então entenda isso hoje. O Senhor, ele quer te levar para verdes pastos e águas tranquilas. Talvez você tenha vivido numa vida de escassez, em que tudo falta, em que está tudo bem, em alguns momentos depois começa a faltar muita coisa. E eu não estou falando só de alimento. Talvez seja a paz na tua casa. Você passa dias que estão até tranquilos, mas depois uma tribulação tão grande vem. Eu te digo que o Senhor ele tem verdes pastos para você deitar e descansar. Talvez é a tua saúde que por dias ficam até boas, mas depois começa a acontecer tanta coisa, tanto cansaço, tanta dor, tanta enfermidade. O Senhor tem águas tranquilas para você beber. Ele quer te levar para um lugar onde você será saciado e curado. Então entenda isso, compreenda isso. O Senhor, ele quer cuidar de você. Mas não tem como ele cuidar de filho que está distante. Ele não tem como reservar um cuidado tão grande da forma que você precisa. Então, se aproxime do Senhor. Se achegue ao Senhor, ele se achegará a você. Deus, ele não puxa ninguém de força, sabe? Não, de forma nenhuma. Deus, ele é esse Deus que quer cuidar de você. Mas para isso, você precisa se deixar ser cuidado por ele. Deus não vai te forçar a nada. Mas Deus vai cuidar de você a partir do momento que você abrir o seu coração para ele e deixar ele entrar. Então confia no Senhor. É a melhor coisa que temos a fazer. Confia no Senhor. É a atitude mais inteligente que podemos ter como seres humanos. Confiar no Deus que é todo-poderoso, que é criador de tudo. Então que essa palavra tenha feito sentido no teu coração, assim como fez no meu coração. Que você tenha compreendido essa palavra e que essa palavra transforme a tua vida. Sabe? Talvez você desconfie de tudo e de todos. Mas para de desconfiar do Senhor, porque o Senhor não tem motivos para você desconfiar dele. Confia tão somente e você vai ver que tua vida vai caminhar.
tua vida vai para frente de verdade. Então, que Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais e mais, e que você se aproxime do Senhor, que é a melhor coisa que temos a fazer. Amém? Que Deus te abençoe, mas eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai, de tão grande amor e cuidado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor ministrou em nosso coração o teu cuidado. Deus, sabemos, ó Deus, temos a certeza que o Senhor tem verdes pastos e águas tranquilas, aqueles que são ovelhas tuas, ó Deus. Pai, somos ovelhas tuas, ó Deus, e queremos do teu cuidado todos os dias da nossa vida. Não queremos, ó Deus, desconfiar do teu cuidado, mas queremos confiar completamente, Senhor, em ti. Ó Deus, porque apesar de tudo, Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor. Apesar de às vezes nos acharmos fortes e sábios, mas, ó Deus, diante do Senhor somos nada, somos pó. E por isso que somos totalmente dependentes do Senhor. Então, Pai, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, guarda-nos em ti, Senhor. Queremos, ó Deus, comer dos teus verdes pastos e beber nas águas tranquilas que o Senhor nos mostra para bebermos. Seja conosco, ó Deus, livra-nos de todo mal, guarda-nos, protege. É o que te pedimos, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, te fortaleça e que o teu coração aprenda a confiar total e completamente no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça.